Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, está entrando no ar o podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul com os sindicatos bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco. Comigo tocando o programa, Clara Aguiar. Bem-vinda, Clarinha. Oi, Kátia, obrigada. Você já deve ter ouvido falar dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Mas será que você sabe o que eles representam? Os dias de ativismo fazem parte de uma campanha global que, como o próprio nome explicita, busca chamar atenção para a violência contra as mulheres. Mundo afora, a campanha tem 16 dias. Mas no Brasil, ela ganhou um pouco mais de espaço, começando em 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E vai até 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. É sobre isso e muito mais que vamos conversar com as nossas convidadas de hoje, coordenadoras do Coletivo Feminino Plural e do Observatório de Feminicídios Lupa Feminista. Muito bem-vindas, Marisa Aparecida Iracete e Thaís Siqueira. Boa tarde. Obrigado pelo convite, é uma alegria muito grande estarmos aqui hoje, né, falando um pouquinho sobre o Coletivo Feminino Plural, sobre a lupa feminista, né, e sobre os 21 dias de ativismo. Bem-vinda, Marisa. Marisa que é advogada, né, Marisa? E uma das coordenadoras do Coletivo Feminino Plural. Exatamente, sou advogada, presidente da Comissão da Mulher Advogada da Subseção de Esteio. Estou na terceira gestão, né, no coletivo como coordenadora geral, né, mas é uma coordenação compartilhada de forma horizontal, onde todas nós compartilhamos as decisões. E a Thaís Siqueira, que é psicóloga, também faz parte do coletivo e responsável pelo observatório, a lupa feminista. Boa tarde, Kátia, boa tarde, Clara, boa tarde, Marisa. É um prazer estar com vocês aqui nesse dia, falando um pouco do nosso trabalho, do nosso ativismo e todas as batalhas aí que a gente tem pela frente, né, no enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu sou psicóloga, né, voltando um pouquinho, eu sou psicóloga e estou há 4 anos, então, né, numa equipe, mas na coordenação do Observatório de Feminicídios Lupa Feminista, que acredito que mais tarde posso falar um pouco mais sobre ele, né? E sobre os detalhes de como que ele surgiu, enfim, por que ele existe, afinal. Então, mas antes da gente entrar nesses temas que vamos tratar com certeza aqui, né? A questão do feminicídio, o trabalho da lupa, a questão dos 21 dias de ativismo, eu queria que vocês contassem um pouco a história do Coletivo Feminino Plural, que é uma ONG, né, que tem toda uma trajetória nessa luta em defesa das mulheres, né? O Coletivo Feminino Plural, né, uma das fundadoras é a Télia Negrão, a Rosária, a Maria do Rosário, deputada também, né, uma das fundadoras, a Fátima Soares, e tem essa ONG, ela está há 29 anos, né, atuando na defesa dos direitos e também na violação dos direitos das mulheres, né? Então, o coletivo ele já fez inúmeros projetos, sendo um deles, no qual eu atuei durante 9 anos, que foi o Centro de Referência Patrícia Esber, para trabalhar com mulheres em situação de violência em Canoas. Foi um projeto muito importante, onde só eu atendi mais de 6 mil mulheres, então algo que muito significativo para o coletivo, né? Mas entre esse projeto e outros também, né? Elas que Mulheres no Poder, com meninas também, em vários espaços, e atualmente nós estamos com um projeto, né? Que é através de uma emenda parlamentar, aonde foi o relançamento do acervo da Enid Bax, que faz 10 anos, né?
Eu queria falar um pouquinho também dos projetos de formação que o coletivo tem feito ao longo dos anos, formação para equipes que atuam diretamente no enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Então, o coletivo já atuou nessas formações em Torres, Estância Velha, Canoas, né, com os projetos de saúde mental e gênero, e Girassóis, que tinha a ver com violência de gênero e HIV. E o último que nós atuamos como formação foi o Todas Vivas, né, a qualificação da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres de São Leopoldo, que ocorreu em 2023, então foi um projeto bem amplo, que além das oficinas de formação com todos os profissionais da rede de enfrentamento, nós atuamos com assessoria à Secretaria de Políticas para as Mulheres, com diagnóstico da rede e com um seminário final, né, que encerrava então a formação desses profissionais. Foi um trabalho muito bom, assim, muito interessante, que a gente realizou, também foi fruto de uma emenda parlamentar da deputada Rosário, e a gente tinha a parceria, então, com a Secretaria de Políticas para as Mulheres de São Leopoldo, lá em 2023, né? Eu, particularmente, cada uma tem a sua menina dos olhos, né? A Marisa gosta muito, sente muita falta, né, do trabalho que realizou no Patrícia Esber, e eu gosto mais de falar das nossas formações, que eu acho que são muito importantes também. A gente tem mais, inclusive, formações previstas, né, aí com Porto Alegre agora, e já temos alguns convites. Com a prefeitura, né? Então, temos alguns convites de outros municípios também, então essa perspectiva de formação do coletivo está bem... a gente está bem engajada no momento, né? Trabalhando com essas formações. E vocês têm uma equipe que trabalha, que faz essas formações? Nós temos uma coordenação, nós somos 5 na coordenação, e nós temos as filiadas, né? Quando dentro do nosso próprio quadro a gente não, por exemplo, não temos mulheres que exerçam determinada função que precisa no projeto, a gente, né, faz os editais e contrata, então, parceiras, pessoas também que têm uma perspectiva de gênero e feminista para poder executar o trabalho junto conosco, né? E a sobrevivência da ONG é através de projetos, né? É importante salientar isso, né? E também, né, já que a Thaís trouxe Todas Vivas, né, um trabalho bem importante que nós fizemos, inclusive, oficinas com as indígenas Caigangue, né? Então, a gente conseguiu também, naquele momento, né, observar como é que é a violência, que é diferente, né? Muitas vezes é diferente das mulheres brancas, assim como as mulheres negras sofrem muito mais violência, inclusive são mais mulheres que sofrem, além das violências, são mortas, né? E sofrem todo o preconceito, e a isso também a importância dos 21 dias de ativismo começar pelo dia 20, né, o Dia da Consciência Negra. Então, é um trabalho muito importante que foi feito lá em São Leopoldo. Eu prestei assessoria, nós criamos um protocolo de fluxos, foram 6 meses, não um ano. 6 meses. 6 meses, né? Um ano de conversas e construções, mas execução mesmo 6 meses. E nós estamos também, além desse projeto que nós estamos fazendo, que é do acervo, da lupa, e também as garotas de vermelho, que depois a gente fala um pouquinho mais também sobre eles, né? Nós estamos também com uma outra emenda parlamentar, que é do Leonel Hadi, do qual vai ter, dia 27 e 28, nós vamos ter a estreia do espetáculo Brilhante Negalu. Né? Então, o coletivo ele está indo além, assim, só das questões da violência. Mas foi organizado pelo coletivo? Produzido? Nós somos parceiros, né? A produção é do Jackson Garcia, mas nós estamos ali naquela parceria. Daniel Colim também. Daniel, exato, né? E está, assim, maravilhosa a apresentação. Eu já participei de ensaios, então é um excelente convite, um programa muito bom. Eu conhecia a Negalu, ela ia nas festas na minha casa, tive esse prazer, era minha vizinha, Negalu. Ali no Menino Deus, pois eu a conheci também, conheci ali o Doce Vício, né, o bar que ela ia, o Indiscretos também, né, então participei de algumas festas junto com a Negalu, que chegava já ali com turbante, enlouquecida, né, e movimentava, né, dava aula de passarela, dava aula de balé, né, também eu estava contando antes um pouquinho ali do programa, né, de que eu trabalhei com moda também, né, e eu fazia os desfiles pro Laporta, as roupas, né, e ela era quem ensaiava, e era sempre um show, né, mas também ela era... de vez em quando dava uns estresses, né? Porque ela já chegava botando todo mundo, né? Pra
para resolver o que era para ser resolvido, né? Mas era excelente, né? E eu acho que é um momento também, né? Uma negra, um espetáculo sobre uma mulher negra, né? É muito importante nos 21 dias de ativismo, né? Marisa comentou sobre a reinauguração do acervo feminista Ene de Bax, né? Conta pra gente mais sobre esse projeto e quem foi a Ene de Bax e o seu legado. A Enid foi uma socióloga feminista, né? Foi uma das fundadoras da CUT e do PT também, aqui no Rio Grande do Sul, né? E ela, porque antes a associação era a Associação dos Sociólogos, e ela, junto com o Paim, com o Olívio Dutra, né, montaram uma comissão, e essa comissão foi a que deu, né, a fundação da CUT e do PT aqui no Rio Grande do Sul, né? A Enid morreu em agosto de 2023. O corpo não foi nem cremado nem sepultado, mas ele foi doado para fazerem estudos a respeito, né? E eu acho que é uma mulher que nos representa, né? Apesar dela já ter falecido, né? Eu acho que é uma mulher que representa, que ultrapassou o seu tempo, né? Ela que deu início em alguns movimentos aqui no Rio Grande do Sul, né? Movimentos de mulheres, né? Foi também ela que também nos trouxe uma outra perspectiva sobre o nosso corpo, né? O direito, né? De como sobre ele, né? Então eu acho que a importância da Enid, né, de estar agora, que foi os 10 anos de comemoração e o relançamento, né, desse acervo, onde que traz, agora nós ampliamos, que era temas feministas, temas sobre direitos humanos, nós estamos ampliando também para LGBTs, né? Que às vezes a gente está lá trabalhando com lá com a Brilhante Negalu, né, que é LGBT, aí a gente já passa para um LBT, né? Que também é uma proposta que vem aí, né? De um outro trabalho que nós vamos. Nós temos um outro trabalho também que está para vir aí sobre LBTs, né? Mas vou deixar para depois, para uma próxima, né? Mas então, o que é LBTs? LBTs, né? Lésbicas, bissexuais e transexuais, né? Então, o LGBT a gente tira o gay porque não trabalhamos com homens, né? Não trabalhamos com homens, né? Trabalhamos com mulheres e meninas, né? E mulheres em todas as suas diversidades, né? Então, a Enid, então, quando ela faleceu em agosto de 2023, foi feita várias homenagens, inclusive um caminho, né, em Viamão, num lugar, também demonstrando a força da natureza, porque ela também, né, era envolvida com as questões da natureza, né? Eu acho que ancestralidade, tudo isso, né? Que então foi muito lá importante. Na escola Josué de Castro, né, no assentamento isso. do MST, no filho do CPE, eu estava lá. Caminho de luta das mulheres. Exato. De lutas, onde se inaugurou, né, o monumento. Exato. Isso, né? Então, o coletivo, como ela também era parceira do coletivo, então o coletivo homenageou ela já em vida, né? Com acervo, e agora nós estamos fazendo esse relançamento e estão todas convidadas, que a gente espera em breve abrir as portas do coletivo para receber pessoas para fazerem leitura no local, fazer um clube de leitura. Nós também recebemos computadores do Ministério da Comunicação, então vai ter um espaço ali que as pessoas possam ali, as mulheres possam ali usar. O projeto ele chama Saberes e Poderes de Mulheres e Garotas, articulando estratégias de rebeldia e resistência, né? Que ele engloba tanto o acervo, como também tem a lupa feminista, né? E esse outro projeto das Garotas de Vermelho, né? Depois vou deixar a Thaís falar um pouquinho sobre a lupa, que a Thaís é que fala muito bem sobre. Eu também faço parte da lupa, mas a Thaís é a coordenadora. Então, o projeto Garotas de Vermelho é de uma escola de Saint-Hilaire, né, na Lomba do Pinheiro, e elas trabalham de forma lúdica, levando um kit para as escolas e através de uma contação de histórias, elas falam, né, de como é que
como é que é a menstruação, a importância dos cuidados de higiene, né? Todas as cólicas que sente. E nesse kit vem uma bolsa, onde vem 2 absorventes e uma bolsinha térmica, né? Então, ali elas, além de contarem como é de uma forma lúdica, elas ainda também trabalham com a questão da sustentabilidade, né? De que os absorventes, eles são duráveis, né? Em torno de 6 meses, e que pode ser lavado, de fácil secagem. Então, é algo assim que quebra um tabu, né, nas escolas, porque inclusive a primeira oficina que nós fizemos tem no projeto, são 18 oficinas em 18 escolas diferentes daqui de Porto Alegre. Na primeira oficina tinha meninas menores, e elas se olhavam, e aquela coisa assim, estranhando, né, aquela fala sobre menstruação, né, algo que é tão natural, mas ainda existe, né, tabu, né? É um tabu, né, que deveria até mesmo, por causa de uma questão de saúde, né, ser mais falado. Então, elas falam de uma propriedade que é fantástica, né? Aliás, assim, nós somos fãs das Garotas de Vermelho, né? É interessante que são adolescentes falando para adolescentes, né? Isso aproxima também da... E para crianças também, né? Crianças. Porque tem meninas de 8, de 10 anos que que também já estão participam, nessa né? Sim. Inclusive, eu tô já organizando para levar minha filha numa dessas oficinas que eu quero muito, né? Que ela participe. E uma coisa importante também que elas trazem, que a menina menstrua, mas ela continua sendo a menina, Sim. né? Porque que ela fala, agora tu virou mocinha, aquela coisa, né? Que isso aí já tá, né, ultrapassado, superado, e que, sim, a menina continua sendo uma menina. Ela menstruou, né? Algo natural da vida, né? Sim. Mas ela continua sendo uma menina, ela continua sendo uma adolescente, né? Ela não virou mocinha, que é aquela com uma perspectiva já de que, bem, agora tu é mulher, né? E aí, eu acho que aí vem a outra parte, que é importante, né? Que muitas meninas estão engravidando cedo, e eu acho que falar sobre isso também é importante, né? Que o ciclo, né, inicia através da menstruação, né? Mas outros conhecimentos devem ser passados também para evitar até uma gravidez, né? E criança não é mãe, né? Exatamente. E estuprador não é pai. Acho importante falar, né, Marisa, que é um coletivo que elas têm dentro da escola Saint-Hilaire, que elas são acompanhadas pela professora Maria Gabriela. O nome do coletivo delas é Coletivo Luísa Marques, que é uma homenagem a uma colega que faleceu, né? E elas colocaram o nome da menina. Foi iniciativa delas. Delas. Inclusive, neste momento, elas estão participando do COP30. Com um outro projeto falando sobre a sustentabilidade, a natureza. Então, agora elas também estão, além das Garotas de Vermelho, as Garotas de Verde. Muito bom. Muito bom, muito bom. E Thaís, sobre a lupa. Então, eu quero dizer que é importante a gente falar assim, da ligação desses 3 projetos num só, né? Dessas 3 frentes de trabalho num só, que é a questão do conhecimento. Conhecimento é poder, né? É um acervo, é um observatório de feminicídios, são garotas que estão aí levando e construindo juntas conhecimento com outras meninas, né? E isso é muito importante. Então, o mote desse projeto é a questão da informação, né? Por isso que eles se interligam a partir dessa perspectiva. E falando agora, então, do Observatório de Feminicídios Lupa Feminista, ele passou a ter esse nome esse ano, né? Porque era só Lupa Feminista, Lupa Feminista, né? Exato, né? Mas aí vou contar a história para chegar no porquê que ele hoje tem esse nome. Lá em 2021, há 4 anos atrás, né? Esse observatório surge no mote da campanha Levante Feminista contra o Feminicídio, o Lesbocídio e o Transfeminicídio, que é uma campanha nacional que iniciou em março de 2021, né, com mulheres ativistas, enfim, várias mulheres do Brasil inteiro que não aguentam mais ver que mulheres são assassinadas pelo fato de serem mulheres todos os dias aí nos noticiários, como a gente tem visto, né? E veio também muito devido à questão da pandemia, né? Exato, que exato. As mulheres
Acabaram ficando em casa com os... Exato, né? Com Houve uma maridos, redução, assim. inclusive, nos índices naquela época, em compensação, os índices de violência contra a mulher aumentaram, né? Uma redução dos de feminicídio, mas enfim. Então, a gente cria essa campanha, né? A gente, porque faz parte dela, né? O Coletivo Feminino Plural faz parte dessa campanha, junto com outras organizações aqui de Porto Alegre, né? E fomos desenvolvendo algumas ações. Foi feito, inclusive, um diagnóstico e entregue na Assembleia Legislativa, um diagnóstico da violência contra a mulher no Rio Grande do Sul para o presidente da Assembleia naquela época. E a partir daí começou a se pensar, então, que o movimento de mulheres também pode produzir os seus dados, fazer as suas análises, ter os seus argumentos, independente daquilo que está oficialmente colocado. E aí, a partir de um projeto que foi viabilizado pelo coletivo também, porque precisa ter um CNPJ, enfim, né, a gente fez uma parceria com o coletivo que viabilizou a implementação de um projeto que visava a questão das redes sociais, um projeto Primavera do Levante, que era um projeto cultural, que foi coordenado pela Jussara Gaspar, atriz, e a implementação do Observatório Lupa Feminista. Então, a gente começa a fazer um monitoramento de feminicídios em 2021, a partir da campanha, né? Nós, então, estamos há 4 anos com esse trabalho, né? Hoje nós temos em torno de 5, 6 na nossa equipe de trabalho, né? Onde a gente faz discussões sobre o tema, a gente faz incidência nas redes sociais em alguns casos, né? Inclusive agora, sábado, quero aproveitar para falar que em São Leopoldo vai ter uma caminhada, né? Vai ser uma concentração ali na frente da Câmara de Vereadores, na Independência, pela Kathleen, né, que foi assassinada. Ela morreu depois de um mês, a partir de uma tentativa de feminicídio, né, ela ficou muito mal durante um mês e ela faleceu agora, então isso é um feminicídio também. Então vai ter uma caminhada, né, pela vida dela e por todas as outras, 9 horas da manhã, em São Leopoldo. Né? Então, assim, pela vida dela e por todas as outras, né, que perdem suas vidas porque disseram não, né, porque não querem mais estar no relacionamento e por outros motivos também, porque são assediadas, enfim. Então, o observatório, ele começa em 2021 e a gente fecha 4 anos, né, sempre vinculado à campanha. E aí, esse ano, a gente conversou e resolveu, né, assim, resolveu que a gente quer se independizar também, né? Que a gente quer poder propor os nossos projetos e quer expandir e se estruturar melhor, inclusive ter mais pessoas trabalhando com isso, né? Com a questão do monitoramento e dos feminicídios. Então, a gente está encaminhando um registro, né? Com o CNPJ, enfim, e passou, então, a se chamar, por isso, Observatório de Feminicídios Lupa Feminista. Porque quando tu fala lupa feminista, o que é, né? Sim. Pensa 1000 coisas, mas tu não sabe exatamente o que é. Mas quando tu fala Observatório de Feminicídios, Lupa Feminista, né, aí sim, tu entende o que é. E a Lupa, ela questiona as estatísticas oficiais, né, do governo, aqui no estado, enfim. Como é que vocês fazem esse monitoramento? Então, Kátia, acho bem importante a gente contextualizar que hoje a Lupa Feminista ela faz parte de uma rede de ativistas de dados. Existe essa rede e já foram mapeadas mais de 180 iniciativas no mundo, né? A gente fez uma parceria durante essa caminhada com o laboratório Dados contra o Feminicídio. É o Data Feminist Lab de Massachusetts, do MIT. Né? Envolve Londres, envolve Uruguai, né? Envolve a Universidade de Massachusetts, né? Nós participamos de um treinamento, digamos assim, de uma ferramenta de alerta de notícias que, né, que poderiam ser potenciais feminicídios. Então, hoje a gente faz parte dessa rede nacional, internacional, tem participado de simpósios, tem participado de discussões sobre isso, né? Então, acho que isso é bem importante a gente dizer, porque não somos uma ilha, nem o Rio Grande do Sul, nem o Observatório, né? Lupa Feminista é uma ilha, assim, a gente está junto com demais pesquisadores, iniciativas individuais, né, universidades, movimentos sociais. Então, assim, não são só os movimentos que fazem esse monitoramento, né, são várias redes, assim, desde iniciativas comunitárias e individuais, a pesquisa né, a universidade, a movimentos sociais. Então, esse movimento é bem importante, né. Cada região, por exemplo, que desenvolve esse trabalho, tem suas características próprias. A Costa Rica, por exemplo, tem uma legislação de feminicídio que diz respeito só ao feminicídio íntimo, né? Só
companheiro, ex-companheiro que assassinou a companheira ou ex-companheira, e isso é um feminicídio lá na Costa Rica. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, né, a gente tem duas questões, no contexto de violência doméstica e no contexto de menosprezo e discriminação a mulheres, né? E aí, nesse contexto de menosprezo, entra a questão transfeminicídio, lesbocídio, né? Mulheres que são assassinadas por ter profissões estigmatizadas, que sofriam assédio moral, assédio financeiro, inclusive, né? Ou outros vários, assim, que a gente pode estar analisando com características que contenham características de gênero. E a gente faz esse monitoramento, Kátia, basicamente através de notícias veiculadas na imprensa. Notícias, né, que eu digo de jornal, mas mídias digitais, né? Uhum. A maioria dos observatórios tem essa metodologia, né? Nós também conversamos, por exemplo, com companheiras nossas que moram em outras cidades, né? E onde aconteceram feminicídios e que também têm informação sobre os casos. Então, assim, mas o nosso mote mesmo é as notícias de jornal, que a gente sabe que tem, sim, limitações. Tem algumas que têm uma repercussão maior e tem mais informações, outras nem tanto. Por exemplo, é muito difícil achar uma notícia que tenha se essa mulher era negra, se essa mulher era branca, se essa mulher tinha algum tipo de deficiência, sabe? Esses marcadores que são tão importantes para a gente fazer uma sistematização e entender o que está acontecendo, né? Então, assim, elas são limitadas nesse sentido quando foge dos casos de violência doméstica e familiar, e essa é um pouco da crítica que a gente faz, sabe? Que feminicídio não está só dentro desse contexto, né? E me parece que só se olha para isso. Claro, a gente concorda plenamente, são os casos com mais incidência, né? Infelizmente, é dentro das casas que as mulheres estão mais inseguras, que elas são mais sujeitas a morrer, né? A gente conquistou direitos, a gente conquistou igualdade jurídica, mas socialmente, simbolicamente, isso ainda não está efetivado, né? Então, mas eu estava falando das notícias de jornal, tu me perguntou, eu comecei a falar, mas é isso, então. E a partir, por exemplo, a gente tem diretrizes nacionais do feminicídio, que elas foram publicadas lá em 2016, logo após a lei de 2015, né? Onde ela vai trazer alguns contextos de feminicídio, que não só o feminicídio no contexto íntimo, né? Ela vai falar também que a gente tem que prestar muita atenção em casos onde as mulheres são mutiladas, tem o rosto desfigurado, né? Que isso simbolicamente está mostrando no corpo que pode sim um potencial feminicídio. Então, a partir dessas perspectivas, né, tem uma matriz orientadora que a gente está se utilizando também, que é o Marco Estatístico para Medir Feminicídios da ONU, que é uma tentativa de padronizar, assim, né, esse olhar. A gente tem também... tem alguns estados que estão fazendo seus próprios protocolos de investigação. Eu soube que o Rio Grande do Sul está fazendo o seu também. Mas a gente tem um do Ministério da Justiça e da Segurança Pública que diz: todo assassinato de mulher deve ser primeiramente investigado como feminicídio. Se ele não for, lá ao final se descarta. Mas tem que se partir dessa hipótese, né? Então é dessa hipótese que quando a gente faz esse levantamento, né, a gente também parte dessa hipótese, né, e procura entender que contexto é aquele para a gente dizer se é feminicídio ou não. E é nesse sentido que a gente discorda, né, e eu acho importante dizer, a gente não está disputando dados com o Estado. A gente está procurando mostrar que existem mais casos, que existem outros contextos, e por quê? Né? Contar é um ato político, a gente não conta por contar, para dizer, são 50 feminicídios, são 60, não, porque a gente está falando de vidas de mulheres que foram assassinadas porque elas eram mulheres, porque elas não podiam fazer o que elas estavam fazendo, não se aceitava, né, porque ela terminou um relacionamento, ou porque ela teve um relacionamento com alguém com muito poder que precisa ser protegido e ela, né, foi assassinada. A gente teve um caso esse ano. Esse ano que em Esteio, né, que fala disso, assim, essa menina foi assassinada para proteger o lugar de um homem na comunidade, né. Então, gente, me perdi. Eu falo tanto sobre isso que eu cheguei a me perder. Então, assim, essa crítica, né, que a gente está fazendo, e não é uma disputa, a gente está tentando mostrar isso por quê? Porque se existe o componente gênero, a gente está falando de desigualdade social, e quando a gente fala de desigualdade social entre os gêneros, a gente precisa falar de prevenção. É isso,
né? Porque quando tu olha para só um recorte, tá, temos políticas de prevenção, mas para aquele recorte. Quando tu amplia, né, tu vai ver que tu precisa fazer mais, muito mais do que está sendo feito. E uma preocupação também da lupa é sobre as subnotificações, né? E também, muitas vezes, porque as políticas públicas acontecem com quantificação de dados, né? Então, criou um dado, tem que ter uma política para poder enfrentar aquele dado que está ali. E, muitas vezes, nós temos notícias, né, de mulheres que sofreram feminicídio e foram consideradas lesão corporal grave, seguida de morte, né? E isso aí não vai para quantificar como feminicídio. Né? Então, a gente busca também essas informações. A Thaís citou o caso lá de Esteio. A princípio, o caso foi descartado como feminicídio. E eu estive na delegacia, conversei com a delegada, eu disse, olha, nós do Levante, da lupa, nós entendemos que sim, é um feminicídio, né? E já tem uma determinação de que todo caso de morte violenta contra a mulher deve ser investigado primeiro, né, sobre a perspectiva do feminicídio, depois descartado, né, configurado, caso não seja, né, mas nisso tem que se partir dali. E agora, há poucos dias, nós tivemos um outro feminicídio em Esteio, aonde foi noticiado que era um suicídio. Logo em seguida, eu já mandei uma mensagem dizendo, olha, se foi suicídio, foi um suicídio induzido. Mas eu acredito que tenha sido um feminicídio agora, semana passada, final de semana passada, sim, foi configurado como um feminicídio, né? Ele, inclusive, se recusou a fazer a balística. E nós temos discutido muito isso, né? A respeito das perícias, né? Que tem índice que indicam que sim, mas mesmo tendo, né, já uma norma dizendo que é para começar pelo feminicídio, ainda assim existe resistência. Exato. Existe essa resistência de começar a investigação pelo feminicídio. Também, né, a lupa, quando não é feminicídio, muitas vezes vai para a vala que é crime de tráfico. Mas, mesmo tendo muitas vezes ser um crime de tráfico, não quer dizer que não esteja ali também um feminicídio. Exato. Né? Então, esse é um debate que a gente, né, tem feito, e nós estamos agora também com esse projeto. Nós vamos ter um dossiê também, né, onde a gente está ampliando também essas discussões, como é importante a sociedade trazer isso. Não é que nós queremos ter dados simplesmente por dados. Agora os nossos dados são de um número e o estado é outro. Não, nós queremos realmente que a realidade apareça, porque se a realidade aparece, nós temos como enfrentar de uma forma melhor, né? Me parece que a disputa não é por dados, mas a disputa é por conceitos. Exato, né? Exato. E aí eu fico vendo que a lei do feminicídio, ela é lá de 2015, né? A gente já tem ela há 10 anos. E me parece que ainda estamos caminhando para conseguir, né? E aí pensando na questão da imprensa, né? E aí nós temos uma colega jornalista, Niara, lá de Pelotas, que escreveu um livro, né, sobre... Faz parte da lupa conosco. Faz parte da lupa. Analisando como que a imprensa, né, noticia esses crimes. E é muito recente que se começa a falar de feminicídios, né? Inclusive na imprensa. E acho que, de repente, a gente vai falar mais pra frente, assim, mas a questão dos 21 dias de ativismo, ele começa por um triplo feminicídio, né? Porque é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher, porque é uma homenagem às irmãs Mirabal, da República Dominicana, né? O feminicídio político, ele não existe juridicamente ainda, mas ele foi um feminicídio político de 3 irmãs que resistiram à ditadura, né, na República Dominicana, lá em 1960, né? Ou seja, já eram mulheres que elas estão fazendo aqui? Esse não é o lugar delas, para começar, né? Então, assim, as Nações Unidas também, para homenageá-las, né, tem esse dia 25 de novembro como Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres, e se estende aí até o 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos, né, que fecha essa agenda. Então, assim,
Eu sempre digo que eu não sei se é porque eu comecei a olhar para isso, a trabalhar com isso, mas eu comecei a enxergar o feminicídio nos filmes, nas séries, nas histórias, e eu fico muito impactada, assim, com quanto isso está na nossa frente o tempo inteiro, né? Então, agora eu tô assistindo, né, o documentário da HBO sobre a Ângela Diniz, por exemplo, né? Lançou recentemente também. Lançou da recentemente. Eloá. Da Eloá, Eloá, lançou agora, sim, né? uma Eu sempre me sucessão de preparo, né? erros. Pra poder assistir, assim, porque não é simplesmente ler notícias que foram veiculadas sobre feminicídio, assim. É um trabalho emocional muito grande, né? Que te mobiliza em alguns momentos. E eu já, vou dizer pra vocês, já fiquei, né? Sei lá, já tive um burnout, né? Com isso, assim, em algum momento. Esse ano, principalmente, assim, na metade do ano. Porque é o tempo inteiro acontecendo, né? E eu tenho uma estratégia, mas essa estratégia tá meio furada, porque eu participo de muitos grupos, né? Então, assim, vou olhar só para o Rio Grande do Sul, mas não tem como. Né? Porque como a gente tá em muitos grupos, por exemplo, a gente tá num grupo da Campanha do Levante, que é um grupo nacional. As companheiras de outros estados mandam, sabe? Tá acontecendo isso, a gente conversa com observatórios, tá acontecendo isso, né? Tá acontecendo aquilo. Ontem mesmo, eu mandei pra Niara um assassinato de uma mulher que eu olhei pra ela e disse, mas isso aqui é feminicídio, estava sendo considerado motivação financeira por dívida, né, porque a pessoa devia pra ela, matou, enfim. Não me lembro qual foi o estado que aconteceu agora, talvez Minas Gerais, não tenho certeza. Mas assim, eu disse pra ela, mas isso aqui é um feminicídio, olha só. Logo em seguida já tava no Instagram, né, falando que aquilo era um feminicídio, assim, que a polícia não tava considerando, mas que aquilo era um feminicídio por N motivos, assim, os mesmos que a gente já tava considerando, assim. Então, quando a gente fala de subnotificação, também tá falando disso, assim, né? De que olhar com perspectiva de gênero existe, de fato, para outros casos que escapam esses tão tradicionais, assim. E tu trouxe, né, que foi a lei de 2015, 10 anos, né? E nós tivemos uma mudança na lei em 2024. Não, no final de 2023. Certo. Não, 14.994 de 2024 é a lei, né? E que aumenta a pena. Porém, também a gente tem uma discussão, né, que o aumentar a pena reduziu? Não reduziu. Né? O que falta? Que essa é a grande, né, incógnita, né, que a gente precisa resolver. O que tá acontecendo, né? Aumentou a pena e aumentou também os feminicídios, né? Porque o absurdo de feminicídios que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, né, que também impulsionou, porque nós estamos cobrando a Secretaria, né, da Mulher, né, do Estado, e que agora aconteceu, né, e nós tivemos semana passada um encontro, inclusive. Eu também sou conselheira estadual, né, dos direitos da mulher. Nós vamos ter agora um encontro dia 7 e 8 de dezembro, né, com um seminário onde vai ser a posse da nova, né, e eu fui reeleita, né, mas o que falta? Então, essa é uma incógnita que a gente tenta ver, né, e eu aponto, né, que políticas públicas, né, e de prevenção. De prevenção. Eu também estou num projeto que é a OAB Vai à Escola, né, no combate à violência contra a mulher, e este ano eu já palestrei para mais de 700 alunos, né? E professores, e em todas as escolas que eu fui, todas as escolas, as crianças denunciam violência doméstica, né? E violências muito significativas, né? Inclusive, numa delas, tinha uma criança que o pai, né, estava preso, e várias outras violências. Então, eu penso que sim, a gente tem que começar a fazer uma política de prevenção mais eficiente, né? Falar sobre. Antes diziam, não vamos falar sobre suicídio porque pode gerar mais suicídio, né? Mas a gente precisa falar. Precisa falar porque também, né, isso também é um outro tema do feminicídio induzido. Muitas mulheres que eu atendi no centro de referências, muitas vinham e me diziam, Marisa, hoje ele pegou e disse, tu é covarde, pega essa arma aqui e te mata. Então, quantas mulheres não se mataram, né, em razão de
ser instigadas a isso, né? Ou até mesmo como uma forma de encerrar com aquela dor que elas não conseguiam resolver, né? Então, eu acho que sim, a gente precisa trabalhar mais com a prevenção e com esses olhares todos, né? Que quando a gente está falando lá nos grupos, aconteceu mais um feminicídio, começa a vir vários questionamentos, né? E depois a gente já sabe, né, que aquilo ali realmente foi um feminicídio, né? E o porquê, né? Então, será que nós que estamos, um observatório que iniciou há pouco tempo, né? Porque 4 anos é pouco tempo, mas a gente já consegue ter esse olhar. Por que outros não têm, né? O que o Estado está fazendo, né? O Estado não deveria ser responsabilizado também pela morte dessas mulheres? Eu me pergunto, né? Se o Estado não fez nada e essa mulher morreu por uma falta de políticas públicas, o Estado deveria responder também. Uma outra questão que lá em Esteio eu levantei sobre esses 2 últimos feminicídios é a questão da saúde. Essa menina, a mãe já devia sofrido feminicídio e ela era acompanhada pelo Conselho Tutelar. Né? No Conselho Tutelar nunca foi visto que ela já estava sofrendo abuso que a matou. Né? Que matou a mãe. Não. Que a matou. Que teve um filho com ela, né? Porque ele disse que foi a mulher. Né? A esposa dele, né? Para proteger, né? Não sei exatamente assim, mas o depoimento, ela disse que foi ela quem matou a menina, né? Mas a saúde, quando ela engravidou, a saúde não viu que ela estava grávida, uma menina. Quem era o pai? Né? Quem era o pai dessa criança? A saúde não deveria ter, porque nós temos, né, uma norma que diz que tem que ter a notificação compulsória da violência, né? Então, em algum momento a saúde fez algo, né? Agora, a mesma coisa, essa outra mulher que foi morta. Né? Ela já tinha sido internada mais de uma vez. Aonde? Em Esteio, as duas que eu estou falando em Esteio. Já tinha sido internada outras vezes. Então, ou seja, ela já tinha chegado na saúde. Né? E os vizinhos sabiam que ela sofria violência. Mas ela não tinha nenhuma medida protetiva. Isso é um índice também, né? Várias mulheres não tinham medida protetiva. Né? Que é quando o Estado também tem que dar conta quando uma mulher tem uma medida protetiva, que é o momento mais crítico. Né? E muitas, já por saber que é o momento mais crítico, muitas vezes nem tem tempo de pedir uma medida protetiva. Né? Então, eu acho que são várias políticas públicas aí interlaçadas que precisam ser efetivadas para dar conta, né? Para enfrentar e mudar essa realidade que está cruel para todas nós. Né? E diante dessa realidade tão cruel que emerge a campanha dos 21 dias de Exato. ativismo pela defesa contra, né? Sim, contra a contra violência contra a mulher. Aqui no Brasil inicia-se no dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, né? Que é um contexto importante para o Brasil, né? Vocês podem falar um pouquinho mais? Sim, tem a ver com a questão do racismo estrutural, né? A gente já estava falando sobre isso inicialmente, né? Oficialmente, e de fato, assim, no Brasil, quem mais sofre feminicídio são as mulheres negras, né? São as mulheres que mais enfrentam violência e as que mais têm, obviamente, por essa estatística, dificuldade de acessar as políticas públicas, de fato, né? Tanto que as mulheres negras dizem, a Lei Maria da Penha não chegou para nós, né? Ela não foi, de fato, efetivada completamente, também não chegou para as mulheres negras, né? Então, esse início, no dia 20 de novembro, né? No caso dos 21 dias, tem a ver com esse contexto aqui no Brasil. Que passa pelo dia 25, né, o dia do enfrentamento à violência, passa pelo dia 6 de dezembro, que é o dia do laço branco, que é os homens, né, também pelo fim da violência, e no dia 10, os direitos humanos, né. E qual vai ser o tema da campanha desse ano, 2025? Já tem uma ideia de atividades que vão ser realizadas aqui no estado? Olha, são várias atividades, né? Eu participo de vários grupos, então vai ter em dezembro vai ter das mulheres da MEL,
né? O encontro das O mulheres. encontro das com mulheres, exato. Vai ter do Rifoshi também, vai ter atividades. O próprio coletivo, nós pretendemos fazer uma oficina sobre igualdade, letramento racial, e também uma oficina falando sobre as mortes de mulheres, né? Então, são vários lugares que estão fazendo, né, atividades, né? Para listar todas, eu seria injusta, né? De dizer, tá acontecendo, porque eu não vou lembrar de todos, para citar todos os nomes, dizer pro né? pessoal aí ficar atento, Pra que ficar vai rolar muita atento. coisa aí entre os dias No dia 27 e 28, de nós temos... novembro até 10 de dezembro. Mas o mote, né, eu tava lendo que o mote da ONU Mulheres é a questão da violência digital, né? Que tá bem em voga no momento, assim, né? Toda a questão da violência contra a mulher no meio digital, inclusive o movimento de mulheres inclusivas, né, o movimento feminista de mulheres com deficiência inclusivas, fez 2 oficinas sobre violência digital contra mulheres com deficiência nas redes, dia 1º e dia 15 de novembro, pela Feira do Livro, né, na atividades da Feira do Livro, que o mote delas é esse no momento, e eu tava vendo que da ONU Mulheres também é, assim, porque a questão da violência digital, eu nem vou saber dizer agora, assim, mas ele tem vários pontos, né, desde o cyberbullying, a publicar fotos das mulheres, né, nuas, enfim, a questão dos incels, dos red pills, então, assim, tem várias questões. A Carol Santos, né, que fez o lançamento do guia Sim, ela fez. Da comunicação inclusiva, vai estar aqui com a gente no podcast em dezembro. Que ótimo, a Carol faz parte da coordenação do coletivo também. Eu acho que é bom citar, né, nós somos uma coordenação que eu sou a coordenadora geral, a Cris Bruel, a Cláudia, que é do financeiro, a Thaís e a Carol, né? Mas nós, assim, trabalhamos em formas sempre conjuntas, né? E já trouxe, né, o nome da Carol, né, que sofreu uma tentativa de feminicídio, né? Tem um projeto de lei, né, também, para que alcance algum benefício para as mulheres que sofreram feminicídio, né? Também tem uma lei que é a dos órfãos do feminicídio, porque se for pensar, né, os órfãos do feminicídio, quantos, né? Eu tinha os dados, e agora eu esqueci meu óculos, então eu não relembrei eles, tá? Mas tem assim o alto índice, né, de órfãos do feminicídio, e esses órfãos dos feminicídios, eles ficam com a mulher também, né? Depois muitas vezes ficam com a mãe, com a avó, né, com a mãe da mulher que foi morta, né? Que muitas vezes já é uma pessoa idosa que não tem condições financeiras. Essa criança precisa de um psicólogo, né? Precisa de vários encaminhamentos, né? Então, eu acho que isso também é importante a gente falar, porque muitas vezes diz, mas quem sofreu violência reproduz. Mas a gente pode cortar que não reproduz a violência, desde que tenha, né, um acompanhamento, que é importante, eu acho, que a gente falar sobre isso. Lidar com o trauma, né? Lidar com o trauma, né? Porque traumas que... para superar, quando eu assim, admiro demais a Carol, né? Toda a luta que ela trava aí nesses anos todos, né? E entender também sobre o capacitismo, né? Que a gente pensa... confesso, né, que muitas vezes mas como é que eu posso ajudar, né? E a gente acaba tratando com aquela mulher que ela tem, não é ela como que se ela não tivesse um potencial, se ela não tivesse um potencial, né? Então eu acho que é bem importante isso, né, que a Carol faz para mostrar que sim, são capazes, né, de fazer, e que sim, precisam ter políticas públicas, né? Mas eu acho que esse guia, eu acho que vai trazer muitas informações, né? Não tenho certeza, né? E também, né, a Juliana Lorenzoni, né, que foi estagiária dentro do coletivo, no Centro de Referência, ela fez um trabalho conosco em 2014, 2015, eu acho, né? Hoje ela está trabalhando no Observatório que é sobre violência digital em Nova York, né? Então, uma colega que hoje está trabalhando com isso, quando ela veio ano passado, né, e trouxe sobre isso, né? Eu disse assim, mas e agora está tão em voga, né? A gente tem que falar muito sobre isso, né? O nosso programa da semana passada
também foi sobre esse tema. Uhum. Né? A gente conversou com a deputada federal, a Fernanda Melchiona, Aham. que está presidindo a comissão externa, né? Da qual participa também a Maria do Rosário e outras deputadas, e ela dizia justamente isso, que a gente vive hoje uma epidemia de feminicídios, né? Só que parece que o Estado ainda não está querendo admitir isso. Exato. Eu acompanhei foram em vários municípios do Rio Grande do Sul, eu acompanhei 4 audiências públicas e uma visita técnica, né, da comissão externa, né, e inclusive um relato lá em Caxias, que eu acompanhei também, que um vereador, né, machista, trouxe que para as mulheres feministas, a melhor coisa que aconteceu para as mulheres feministas foi a máquina de lavar roupa. Então, olha O nível, né, de o nível de violência violência política, né, que um vereador que representa o povo, né, traz numa bancada, né? Então, eu acho que essa mudança, né, é super importante, né, que os homens também precisam estar juntos nesse enfrentamento. Com certeza. Quero agradecer muito a participação de vocês, Marisa, Thaís, Clara, obrigada. E quero aproveitar e convidar você a apoiar o Brasil de Fato, apoiar esse jornalismo que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Entra lá no nosso site, apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Estamos chegando ao nosso último quadro do podcast, na qual Marisa e Thaís também vão participar aqui com a gente. Mas antes, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar o nosso podcast de hoje. Também vale lembrar que aqui no Sindicato dos Bancários, na Rua General Câmara 424, tem o Cine Bancários, o único cinema completamente financiado por um sindicato no Brasil, e é um dos raros cinemas de calçada ainda de Porto Alegre. E essa semana entrou em cartaz o longa-metragem do diretor sul-coreano Wang Sang-soo, espero que seja assim, O que a Natureza Te Conta. O filme que foi exibido nos festivais de Berlim e Nova York de 2025. E a outra estreia é o premiado longa Querido Trópico, protagonizado por Paulina Garcia, atriz chilena, aclamada por seu papel em Glória, de 2013, de Sebastián Lelio, pelo qual ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim. Para quem ainda não assistiu, continua em cartaz também o Agente Secreto, que, gente, vale muito a pena. Filme maravilhoso do Kleber Mendonça aí com o Wagner Moura. E agora vamos então para a nossa figuraça dessa semana. Figuraça da semana. Gente, eu estou trazendo aqui uma sugestão de figuraça, né? Cada uma pode também trazer a sua sugestão ou votar no que eu vou trazer. Mas eu quero destacar essa semana o papel que teve a Cúpula dos Povos na COP 30 em Belém do Pará. Ela que foi realizada de 12 a 16 de novembro, né, na semana passada, e que com certeza entrou para a história como uma das maiores articulações globais pela justiça climática, contra o racismo ambiental e de denúncia das grandes corporações no agravamento da crise. Então, trouxe, né, luz e, de alguma forma, eu acho que está influenciando aí nas decisões que essa semana os governos, né, e quem realmente tem a caneta na mão para fazer alguma mudança, alguma transformação, vai tomar durante essa semana, né? Só para trazer alguns números da Cúpula dos Povos, foram mais de 1.100 organizações que assinaram a Carta Política, tiveram representantes de mais de 60 países presentes, 25 mil credenciados e cerca de 20 mil pessoas circulando por dia no campus lá da Universidade Federal do Pará.
mais de 300 veículos de imprensa nacional e internacionais cobrindo o evento, uma cozinha solidária histórica, entre 9 mil e 12 mil refeições servidas por dia, né, na maior compra pública do PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, em mais de 20 anos. Então, é um marco, com certeza, isso da agroecologia, da soberania alimentar, e um marco que mostra, né, a potência da luta social no nosso país. Figuraço. Figuraça. Eu sou da comissão dos moradores do Novo Esteio, em Esteio, que foram atingidos pelas enchentes. E é uma luta que nós estamos aí pelos projetos do enfrentamento às enchentes, né? Inclusive, daqui a pouco estou indo para uma reunião na Câmara de Vereadores. Então, eu acho que não tem como não dizer, né? Apoiar, né? Que é essa luta, né? Sábado eu fiz, junto com outro grupo, Abraços, né? Fizemos uma feira de economia popular e criativa, né? Eu acho que é uma solução, né? Que a gente precisa, né? Apoiar, porque nós temos recursos que são esgotáveis, né? E a gente precisa ter esse cuidado todo, né, da sustentabilidade, essa mudança de cultura, né? Com certeza. Concordo, é a figuraça da semana, né, Kátia? Eu tava aqui pensando, né? Tu disseste que o Brasil de Fato fala o que o jornalismo hegemônico, a mídia hegemônica não fala. A Lupa tá fazendo um trabalho, né, mostrando que o Estado não mostra. E a Cúpula dos Povos também tá fazendo isso, né? Tá mostrando ou, né, dando visibilidade para aquilo que a COP30 não vai dar. Né? Então tá lá tensionando, acho que é isso. Eu vou junto com vocês e também queria destacar o papel dos povos indígenas, né, na COP30, porque quando a gente fala que o Brasil é o anfitrião da COP, na verdade são os povos indígenas, quilombolas tradicionais, né? Então a gente precisa ouvir eles porque eles são a resposta para essa grande crise climática que a gente está enfrentando. Com certeza, Clara. E, inclusive, para mim, a grande foto da COP é aquela do presidente, né, da COP, o André, com o bebê indígena no colo, o olhar daquele bebê, né, foi uma coisa impressionante. E é isso, né? São as vozes que precisam ser realmente ouvidas. Exato. Então tá, gente. Então a nossa figuraça dessa semana é esse ente coletivo, né, e muito coletivo, que foi a Cúpula dos Povos na COP30. Lembrando também que se você tem um recado para a gente, uma crítica, uma sugestão de pauta, pode entrar em contato pelo nosso e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Mais uma vez, graças por sua audiência. Ficamos por aqui. Semana que vem estamos de volta. Esse foi o podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato Rio Grande do Sul com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região.